Boa noite, pessoal. Eu me chamo Cassiane e sou aluna do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. E eu estou aqui hoje, então, para apresentar justamente o nosso trabalho, né, na disciplina de Seminários em Humanidades, né, Seminário Integrador em Humanidades, que é ministrada pelo professor Vinícius Dalbianco, né? E o nosso trabalho, então, ele está intitulado Contribuições da Unipampa para o Desenvolvimento Regional. Tá? O nosso grupo, então, desenvolveu esse trabalho. Eu, Cassiane, que estou falando aqui com vocês, a minha colega Bruna, a Evenir e a Silvana, certo? E a gente já teve alguns outros grupos que a gente vem conversando ao longo da disciplina, e como esses grupos já comentaram, e também a fala da professora Carla, né, a nossa diretora aqui no campus de Itaqui, e do professor Eloir, que é o coordenador do nosso curso, né, eles já comentaram que a Unipampa, ela nasceu com o objetivo de levar justamente o desenvolvimento, né, para as regiões da fronteira oeste, né, do nosso estado, aqui do Rio Grande do Sul, e que estavam, né, há muito tempo privadas dessa educação, né, universitária, pública e federal. Bem, o nosso trabalho se baseou em dois documentos principais. O Plano de Desenvolvimento Institucional de 2019 a 2023, né, da Unipampa, né, da Universidade Federal do Pampa, que completou, então, a universidade completou 10 anos. Né, e agora a gente vai ver mais para frente que ela já não é considerada uma universidade em implantação. Né, ela já não é mais considerada uma nova universidade, né, como antigamente, até que nós tínhamos mais recursos quanto a isso, né? E hoje, como ela já possui esses 10 anos, a gente então saiu dessa categoria, né, de implantação. Então, esse foi um dos documentos que a gente utilizou. E o outro documento, então, é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional 2015-2030 para a fronteira oeste, tá? Do CORED, então, fronteira oeste, que abrange todos esses municípios, incluindo aqui Itaqui, que é onde nós estamos situados. Bem, então, quanto ao PDI, né, Projeto Político Pedagógico, atualmente o PDI vem sendo discutido dentro da Unipampa. É interessante colocar, né, aqui no site da Unipampa, a gente tem uma notícia, tá? Eu hoje estou gravando aqui em 14 de abril, mas saiu uma notícia no 11 aqui sobre a etapa virtual do Plano de Desenvolvimento Institucional, que vai se iniciar então no dia 29 de abril, que é interessante destacar, né, porque a gente pode participar então, né, por meio do Moodle, tá? Então, através do sistema Moodle, a comunidade acadêmica terá 19 dias para debater então o PDI, tá? Então é interessante, quem puder, né, já está aí, né, ajude a construir o futuro da universidade que queremos. Bem, então o objetivo do PDI é construir um diagnóstico e proposições baseando-se em evidências e cenários factíveis na identificação de objetivos estratégicos para a instituição a serem desenvolvidos então nesse período de 5 anos, né, 2019 e 2023. Então, no cenário atual, é bastante importante a gente conseguir, né, também debater o projeto político-pedagógico da nossa instituição, visto que a gente já vem, né, sofrendo cortes orçamentários, né, então é bastante importante a participação de todos. Espera-se como resultado que o documento sintetize então os anseios da comunidade acadêmica e que ocorra um pacto institucional
visando a busca pela excelência institucional, né, em todas as áreas de atuação. Então, a gente às vezes acha que a universidade ela é partidária, né? Mas na verdade a universidade ela não tem um partido, ela não se instalou em Itaqui, né? Por causa de um partido A, X ou Y, Z, enfim. Ela se instalou porque realmente era uma obrigação do governo fazer isso, né? E agora que a gente vem sofrendo com esses cortes orçamentários, a gente precisa achar meios para conseguir essa excelência, né? Conseguir essa atuação em diversas áreas para conseguir contribuir com o desenvolvimento regional. Nós acreditávamos e colocamos em prática uma política de que levar as pessoas mais humildes para as universidades era uma obrigação nossa. Provar que as pessoas mais humildes tinham o direito de estudar, poderiam ser médicos, engenheiros, poderiam ser enfermeiros, poderiam ser sociólogos, ser diplomatas, ser advogados, ou seja, qualquer coisa. Basta que o governo desse a oportunidade para que as pessoas agarrassem com as duas mãos e vencessem como vocês estão vencendo aí na Unipampa. Eu quero dizer para vocês que eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho de ter sido o presidente. Eu tenho fé em Deus de que essa universidade será uma das mais importantes do Brasil. Eu tenho fé em Deus de que dessa universidade sairão, inteligências extraordinárias para prestar serviços ao nosso país, para prestar serviço ao povo brasileiro. Eu, sinceramente, acho que vocês não devem nenhum favor a ninguém. O que o governo fez foi sua obrigação. O que o governo fez foi apenas dar a oportunidade para um povo que precisava de oportunidade. E acreditar que vocês poderiam chegar lá. Por isso, parabéns. Bom, então, quanto à região que ela está inserida, né, a Unipampa ela está inserida em 10 campi, né, na região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, e ela é um resultado, então, da reivindicação da comunidade da região. Então, por meio das políticas de expansão e renovação das instituições federais de educação superior, que surge a Unipampa, e ela veio marcada pela responsabilidade de contribuir com a região, né, esse extenso território onde ela está inserida e que possui críticos problemas de desenvolvimento socioeconômicos, né? Digamos assim, era uma região que no passado ela estava esquecida, né? Inclusive na questão então de acesso à educação básica e educação superior. Então ela veio ainda para contribuir com a integração, né? Veja, essa palavra é interessante também, integração e desenvolvimento da região da fronteira, né, do Brasil com o Uruguai e a Argentina, né? Essa região aqui, esse território no qual nós estamos inseridos. A Unipampa foi constituída como uma universidade multicamp, possibilitando estar em mais de uma cidade. Apesar de estar distribuída entre os municípios da metade sul do estado e dividida por áreas do conhecimento, a Unipampa trabalha com a cooperação entre os 10 campi, buscando manter a unidade na diversidade, como preconiza o nosso plano institucional. Quanto ao perfil institucional, a Unipampa tem a missão de promover a educação superior de qualidade, com vistas à formação de sujeitos comprometidos e capacitados a atuarem em prol do desenvolvimento sustentável da região e do país. Tem a visão de construir-se como instituição acadêmica de reconhecida excelência, integrada e comprometida com o desenvolvimento sustentável da região e do país. Seus valores estão comprometimento com a ética fundada em liberdade, respeito à diferença e solidariedade. As raízes da Universidade Federal do Pampa compreendem o respeito à diferença, a solidariedade e o comprometimento com a ética, assumindo a missão de promover a educação superior de qualidade.
com vistas à formação de sujeitos comprometidos e capacitados a atuarem em prol do desenvolvimento sustentável da região e do país. Los convenios con las instituciones de estudios internacionales como la Universidad Autónoma de Tamaulipas de México nos hace posible un aprendizaje más allá de los conceptos teórico-metodológicos. Este intercambio hace posible un aprendizaje cultural de nuestra profesión. Así como los alumnos extranjeros ingresan a Unipampa, alumnos indígenas también ingresan a Unipampa, reforzando la política de apoyo a la diversidad. Agora, falando um pouco sobre o histórico, né, de implantação e desenvolvimento da instituição, o reconhecimento das condições regionais, aliado à necessidade de ampliar a oferta de ensino superior gratuito e de qualidade nesta região, motivou a proposição dos dirigentes dos municípios da área de abrangência da Unipampa a pleitear, junto ao Ministério da Educação, uma instituição federal de ensino superior. O atendimento a este pleito, então, foi anunciado no dia 27 de julho de 2005, em ato público realizado na cidade de Bagé, com a presença do ex-presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva. E em 22 de novembro de 2005, esse consórcio, então, foi firmado mediante assinatura de um acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Educação, a Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade Federal de Pelotas, então prevendo a ampliação da educação superior no estado. A partir dessas duas universidades, né, a Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade Federal de Pelotas, é que aconteceu então a implantação da Unipampa. Então, inicialmente, a UFSM implantou os campi nas cidades de São Borja, Itaqui, Alegrete, Uruguaiana e São Gabriel. E a UFPEL, então, ficou responsável da implantação dos campi de Jaguarão, Bagé, Dom Pedrito, Caçapava do Sul e Santana do Livramento. Então, a Unipampa, nos últimos exercícios, tem passado por várias mudanças no cenário orçamentário, pois quando do início da vigência do Plano Atual de Desenvolvimento Institucional, o tratamento dispensado pelo Ministério da Educação era de uma universidade em regime de implantação. Então tem essa questão, ela estava em implantação e ao final da execução, né, sua situação é considerada como instituição implantada. Então, hoje a Unipampa já é considerada uma instituição implantada, sendo que o documento vigente não contextualiza tal cenário e os respectivos reflexos. Então, a instituição, a partir de 2018, considerando o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNE, deixou de ser considerada uma universidade, né, uma nova universidade ou uma universidade em implantação, o que resultou na mudança, então, na alteração do cálculo da matriz orçamentária de custeio e capital destinada à instituição. Então, a Unipampa já não é mais considerada uma universidade nova, né, e as consequências disso é a redução no seu orçamento. Bem, com relação aos recursos, né, a professora Carla até já comentou aqui na aula, né, que os recursos distribuídos aos campi têm o cálculo através da matriz de custeio, que ela é recalculada anualmente usando como base, então, essa matriz OCC. O que é essa matriz OCC? Que basicamente ela é um cálculo na relação dos alunos que entram, né, pelo SISU, os ingressantes, com os alunos que se formam, tá? Então, dependendo desse cálculo aí, né, a universidade recebe mais ou menos verba. Então, por isso que é importante a gente iniciar um curso e tentar formar nele, né? Porque isso também depende, né, para a universidade conseguir seus recursos. Então, a Unipampa, ela tem suas receitas provenientes de fontes do governo federal e diretamente arrecadadas, tá?
E os recursos oriundos dessas fontes do governo são destinados para o custeio das despesas com pessoal, instalações, bens móveis e imóveis, bem como para os investimentos necessários em obras, tá? E são distribuídos conforme os critérios estabelecidos pela gestão. Bom, então aqui a gente consegue observar um quadro, né, que é o histórico dos recursos orçamentários disponíveis à Unipampa por meio da Lei Orçamentária Anual. Então, o que a gente observa? Em 2014, então, o orçamento era de 208 milhões e 2015 passa para 243. Então, teve aí um aumento de 35 milhões. Né? Já de 2015 para 2016, teve um pouco aumento no orçamento, né? Bem menor que no ano anterior. Então, passou de 243 para 252. Então, um acréscimo aí de 9 milhões aproximadamente. De 2016 para 2017, teve um acréscimo um pouco maior, 32 milhões, mas já depois de 2017 para 2018, o acréscimo aí foi apenas de 10 milhões, né? E em 2018, então, a universidade, ela deixa de ser uma universidade em implantação, né? E a tendência, então, do orçamento ainda é diminuir um pouco mais. Quanto aos históricos dos recursos, a gente observa que, apesar de vir crescendo, né, a questão de diminuir o custeio e os investimentos está bem exemplificado aqui no gráfico. Então, o que a gente vê? Que as despesas, né, com o pessoal aumentaram, vem aumentando significativamente até, né? Só que a gente observa que de 2014 para 2015 são 20% aí que aumenta, né? E depois aumentam bem pouco, né? A partir de 2016 aí já começa a não ter aquele aumento significativo e as despesas com investimento, que é tão importante para a pesquisa, né, para a extensão e o custeio, vem diminuindo. Né? Provavelmente isso se dá àquela lei, né, que congela os gastos públicos por 20 anos, né, que foi, acredito ali, em 2015, 2016 que ela foi aprovada. Então, provavelmente, esse orçamento da Unipampa está refletindo essa lei aí do teto dos gastos públicos, né? Bem, esse gráfico é bastante interessante. E o que a gente observa aqui, né, principalmente entre os anos de 2010 e 2012, que aconteceu um investimento, né? O aumento com o pessoal, ele sempre continuou, né, o orçamento continuou aumentando. E o custeio, né, ele deu uma estacionada, digamos assim, ali a partir de 2014, né, 2015. Mas esse gráfico aqui do investimento é o que parece estar mais interessante, até porque eu estava vivendo na Unipampa, no curso de agronomia, justamente nesse período. E foi um período que a gente observou que tinha muitas bolsas, né? Muitos projetos aprovados, projetos de extensão do PROEXT, CNPq, tinha muita bolsa no laboratório, lá onde a gente trabalha, né? Eles tiveram vários projetos aprovados e chegaram a ter cerca de 30 bolsistas. Então, eram 30 alunos de graduação com bolsa, trabalhando dentro do laboratório, e também alunos de pós-graduação, já com
mestrado, alguns com doutorado, inclusive com bolsas do CNPq, trabalhando na universidade junto, né, em parceria com empresas. Então, realmente, nesses anos, a gente vivenciou uma época de bastante fartura, né, e que realmente não se repetiu, e a gente vê, é comprovado por esse gráfico, que realmente não se repetiu posteriormente, né, inclusive está um declínio acentuado, e isso pesa bastante na questão de desenvolvimento, né, de desenvolvimento da região, porque a universidade, ela consegue desenvolver uma região não só com o ensino, claro que o ensino é o principal, mas a extensão e a pesquisa, elas precisam, né, desse investimento para a gente conseguir sair na comunidade, interagir e então acontecer realmente esse desenvolvimento da região. Em todos os 10 campi, o sistema de bibliotecas da Unipampa ultrapassa o número de 160 mil exemplares. E indo além, são mais de 100 laboratórios, distribuídos por toda a universidade, potencializando o aprendizado e viabilizando a eficácia dos resultados das pesquisas. Junto aos laboratórios e somando a qualidade dos trabalhos, os grupos de pesquisa se subdividem em núcleos específicos das áreas de conhecimento. Da pesquisa à comunidade. Esse é o caminho de muitos resultados que os alunos, técnicos e professores se dedicam ao longo de suas análises e experiências. São projetos de extensão que visam a integração com a comunidade da região de cada campus, desenvolvendo a qualidade de vida da população local e oportunizando a prática fora das salas de aula. Bom, agora algumas considerações quanto aos investimentos institucionais. Então, conforme o PDI vigente, a instituição estimou a criação de inúmeros cursos de graduação em diferentes unidades acadêmicas, o que demandaria a construção de quantidade considerável de estrutura física. Entretanto, devido à mudança de cenários externos, as metas estabelecidas não puderam ser alcançadas. É importante ainda frisar que muitos cursos que foram implementados no início do funcionamento da instituição não conseguiram obter as estruturas mínimas para o adequado funcionamento e entendimento aos componentes curriculares contidos nos PPCs. Então, a gente observou que a Unipampa, ela não parou de se expandir, né? Porém, o orçamento não está acompanhando devido a essas mudanças, né, nesse cenário externo à instituição. Atualmente, a Unipampa possui inúmeras obras iniciadas e inacabadas, bem como ainda necessita de muitas obras de infraestrutura física. No quadro, podemos verificar a quantidade de demandas existentes. Pegando o campus de Itaqui, então nós temos o Acadêmico 3, a segunda fase, o valor investido então foi de 500 mil aproximadamente, mas ainda a gente precisa de 3 milhões e 615 mil. No Acadêmico 4, estamos precisando de 4 milhões 927 mil aproximadamente, e para a Casa de Estudantes, mais 3 milhões e 240 mil aproximadamente. São os investimentos necessários ainda, né, em obras e infraestruturas. Bom, agora falando do desenvolvimento regional, segundo o segundo documento que nós estamos avaliando, né, que é do CORED, aqui da Fronteira Oeste. Então, ele coloca que a efetiva busca por ações que culminem em resultados que elevem os indicadores de desenvolvimento das regiões torna-se não só a preocupação de gestores públicos, atores políticos e empresários, mas principalmente das pessoas que que percebem a importância deste tema. Então, o que seriam os COREDs, né? O CORED é por natureza jurídica,
instâncias que nascem desta ânsia em se fazer representar pelos indivíduos organizados da sociedade. Para além disso, é de responsabilidade regimental desse conselho, né, desses conselhos, o fomento do planejamento e articulação de variáveis que possam vir a alcançar o desenvolvimento regional. Então, aqui a gente tem uma série de gráficos relacionados à região da fronteira oeste. Por exemplo, a questão da educação infantil, a gente vê, né, que há uma falta de vagas, então, para a educação infantil, como mostra aqui esse gráfico, né? No caso da fronteira oeste, quanto à evasão, ela fica acima da média do Rio Grande do Sul. Então, a gente vê a média do Rio Grande do Sul de evasão escolar, né, que é 48%, e no caso da fronteira oeste, fica em 52%. No que se refere aos índices de desenvolvimento da educação básica, o IDEB, né, destaca-se que dentro da região da fronteira oeste, há cidades que estão com a média inferior ao Rio Grande do Sul e outras, como Quaraí, que ultrapassam a média do estado. Então, por exemplo, Itaqui e Quaraí, né? Quaraí, então, ela ultrapassa a média do estado, né? Itaqui é das cidades da fronteira que tem o desempenho mais baixo no IDEB. No entanto, mesmo assim, a cidade encontra-se com a média acima do estado. Observa-se que Itaqui, segundo dados do INEP, não atingiu a meta do IDEB, desde que este é medido. Então, o IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, né, formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. Então, o exame funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o IDEB é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar, né, aprovação, e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo INEP. Os índices de aprovação são obtidos a partir do censo escolar realizado anualmente. Observe a análise dos dados do IDEB da cidade de Quaraí, que atingiu um índice alto, e Itaqui, que possui um índice baixo, né, da meta proposta para a cidade. As duas cidades compõem o CORED da fronteira oeste. Em relação ao ensino superior, existe a oferta de 57 cursos de graduação nas universidades federais, institutos federais e universidades estaduais presentes na região. Além disso, a oferta de diversos cursos pelas universidades privadas, presenciais e na modalidade EAD. Entretanto, a URCAMP, principal universidade privada da região, encerrou as atividades em diversas cidades. Na pós-graduação, a oferta de 8 cursos de mestrado e 1 de doutorado, todos na Universidade Federal do Pampa, além da residência multidisciplinar em saúde, oferecida pela Unipampa Campus Uruguaiana na modalidade Lato Sensu, que capacita profissionais de diversas áreas para atuar em saúde pública. E aqui em Itaqui também nós temos alguns cursos de especialização, né, em andamento, que também poderiam ser acrescentados aqui. E não sei se existe mais algum outro mestrado e doutorado que foram aprovados recentemente e não estão computados aqui nessa pesquisa. Bom, aqui nós temos algumas referências que a gente utilizou, né? As duas referências que a gente utilizou. E eu agradeço a atenção.